Fala, nação azulina, sejam bem-vindos ao canal Diário de Azulino. Vamos falar sobre essa sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, essa reta final, faltando aí 5 jogos para o fim da competição, né? 6 jogos para algumas equipes, mas em geral todo mundo já fez 33 jogos, né? E só algumas equipes ainda vão completar hoje essa rodada de número 33 e a gente vai tentar fazer uma avaliação dessa sequência final aí, dessa reta final de cada uma das equipes que estão na disputa contra o CSA pelo acesso para a primeira divisão. Então vamos lá, já deixa o like aqui no vídeo, já se inscreve aqui no canal para dar essa forcinha aí pra gente e vamos que vamos, né? Primeiramente, a gente tem que olhar a nossa sequência, porque se o CSA não fizer a parte dele, também não adianta secar nenhum adversário, não adianta secar ninguém, né? O CSA no próximo jogo enfrenta o Remo aqui em Maceió, já é amanhã essa partida, inclusive vai ter o pré-jogo lá no canal Espaço da Bola, certo? Já hoje à tarde, eu já vou estar publicando. E o jogo amanhã é 5 horas da tarde, o CSA precisa fazer o papel dele. Depois pega um duelo direto contra a equipe do Avaí, a gente vai avaliar a sequência da equipe do Avaí, né, também. Depois pega o Confiança aqui em Maceió, o Confiança já daqui a 2, 3 rodadas já vai estar ou no desespero, ou morto, ou na briga ainda, né, mas essa sequência vai definir muita coisa aí para o Confiança. O CSA enfrenta o Coritiba lá na casa deles e é importante também a gente passar pelo Coritiba, porque apesar de já achar que o Coritiba está com o acesso, entre aspas, garantido, eles ainda estão brigando pelo título e muito possivelmente essa penúltima rodada vai ser uma das possíveis rodadas de título para a equipe do Coritiba, então vamos passar pela sequência dos caras também. E na última rodada em Maceió, o CSA encara o Brasil de Pelotas, certo? Para encerrar aí a segunda divisão. Então, uma sequência que em casa pega 3 jogos, entre aspas, acessíveis e fora de casa pega 2 pedreiras, né? Então o CSA precisa fazer esses 9 pontos fora de casa e buscar aí pontuar contra o Avaí, é um confronto direto, uma vitória seria o ouro, mas é muito difícil, né? E esse jogo contra o Remo, ele vai determinar muita coisa aí na sequência da equipe do CSA. Essa rodada vai ser muito decisiva, né? E contra o Coritiba também, torcer para que o Coritiba já chegue nesse jogo aí com o título garantido, porque aí os caras não entram em campo naquela gana, naquela vontade, naquela loucura, né? Tomara que seja tipo um jogo de festa só, né? Porque aí os caras não vai querer também se matar dentro de campo, né? Mas vai ser difícil de todo jeito, porque os caras, mesmo com o título garantido, não vão querer fazer feio em frente à sua torcida. E o CSA precisa conseguir segurar lá a equipe do Coritiba, né, lá dentro e conseguir o resultado. Mas vamos lá, vamos passar agora pelas equipes também. Eu já acabei de falar do Coritiba, vamos falar dos caras, porque pegam a gente aí nessa sequência, só que também jogam contra o Náutico na próxima rodada. E jogam contra o Goiás na rodada seguinte. Então, torcer aí para o Coritiba tirar pontos aí da equipe do Goiás, né? E o Coritiba pega na sequência o Brasil de Pelotas, pega o CSA e depois pega a Ponte Preta lá na última rodada. Então, o Coritiba tem aí um duelo contra um adversário que é direto para o CSA, que é o Goiás, né? Então, na torcida aí pelo Coritiba, bora coxa. Bora, assim, só quando jogar contra o Goiás. E contra o CSA, não. Tá pensando que eu sou besta? Na sequência, o Botafogo, que pouca coisa tem pra falar, eles sequer jogam com a gente e, na minha opinião, também estão com esse acesso quase que garantido, né? Mas o Botafogo joga com o Vasco na próxima rodada, né? No dia 7, que é no domingo, né? Então, esse jogo aí pode já tirar as chances do Vasco, né? O Vasco também joga hoje, então dependendo desses resultados, o Vasco pode já não brigar por mais nada, né? Nessa sequência, né? Nessa reta final. E na última rodada também o Botafogo pega o Guarani, né? O Guarani pode estar vivo também lá na última rodada, então na torcida aí pelo Botafogo para tirar pontos aí do Vasco e também do Guarani. O Avaí vem em terceiro colocado e ele tá com 56 pontos, né? Já tá quase que garantido, né? Só que dependendo dos resultados ainda de hoje, né? Jogam CRB, Guarani e Vasco ainda também, né? O Vasco contra o Guarani, então um tira ponto do outro pelo menos. Mas dependendo dos resultados dessa rodada, o Avaí pode ficar a 2 pontos do primeiro time fora da zona.
Nesse momento são 5, né? Só que, por exemplo, se o CRB ganha do Sampaio hoje, vai para 54 e aí cola no Avaí, né? Fica próximozinho lá e o Avaí ainda não está matematicamente garantido, não tem essa certeza ainda, né? Mas aí o Avaí é um time que joga com o CSA daqui a 2 rodadas, né? E vamos embora para dar uma olhada aqui na sequência na equipe do Avaí, porque eles jogam no próximo jogo amanhã contra o Vitória, é logo depois da partida do CSA, então na torcida aí para o Vitória, para dar um milagrezinho também, né? A equipe do Vitória ganhar, tirar ponto aí da equipe do Avaí para reanimar aí o CSA e jogar uma pressão em cima do Avaí. Aí depois o Avaí joga com o próprio CSA lá na casa deles, né? E aí, sei lá, se recebe uma pressão se perder esse jogo, mas ou talvez vencendo a equipe do Vitória, indo para 59, os caras já fiquem mais relaxados e tal, não sei, velho, mas de todo jeito esse jogo vai ser muito difícil, os caras vão vir loucos para cima do CSA, vai ser muito complicado esse jogo pra gente. Na sequência eles pegam a equipe do Guarani, o Guarani é uma incógnita, né? Essas 2 rodadas ou esses 3 jogos do Guarani vão definir muita coisa, mas não deixa de ser um duelo que interessa aí a equipe do CSA. A gente vai ter que ver para quem a gente vai torcer, né? Nessa partida aí, daqui a pouco, dependendo dos resultados, né? E aí tem também o Náutico na sequência. O Náutico já tá morto nessa briga pelo acesso e o Sampaio Corrêa também, né? O Sampaio Corrêa pode inclusive estar ainda brigando para fugir da zona de rebaixamento, né? Lá na última rodada, então pode embaçar aí para a equipe do Avaí. O Goiás é o 4º colocado e um dos times que vinha caindo muito de rendimento aí, né? Entrou no G4, dava indícios que ia brigar por título, mas nos últimos jogos já tem 3 empates. E aí a equipe do Goiás joga contra o Operário nesse sábado, né? E o Operário perdeu para o Coritiba, mas vinha de vitória contra o CSA e contra o Avaí, né? Então o Operário não é uma equipe morta, né? Torcer aí para que o Operário faça uma gracinha contra o Goiás. Depois tem o Coritiba jogando contra o Goiás, né? Então na torcida aí pelo Coritiba também. O Goiás ainda encara o Remo fora de casa. O Remo já, eu acho que já vai nessa rodada aí tá tranquilo, né? Em relação a rebaixamento, mas pega o CSA, né? Na próxima rodada, amanhã, a equipe do Remo pode não estar ainda 100% garantido na Série B, mas torcer para o Remo embaçar também aí para o Goiás. E pega o Guarani na casa do Guarani, podendo ser a última rodada de respiro para a equipe do Guarani, que é a penúltima rodada do campeonato, né? Então, dependendo aí da sequência, de novo, né? Vai depender aí dessa sequência para ver para quem a gente vai estar torcendo nessa rodada entre Guarani e Goiás, né? Goiás e Brusque jogam aí na última rodada, Brusque também brigando lá pela zona de rebaixamento, né? E já é a última rodada também, então vai depender muito da sequência aí da equipe do Goiás, mas não é uma sequência fácil, né? Pega o Operário fora, o Coritiba em casa, o Remo fora, o Guarani fora e o Brusque em casa. Então o Goiás tem uma sequência um pouco complicada, né? Nessa reta final aí. O nosso maior rival é o CRB, né? Então vamos falar um pouco sobre a equipe do CRB, que tem um detalhe também. Tem um jogo a mais para fazer ainda hoje, joga com o Sampaio Corrêa em casa, então é muito provável que vença esse jogo, né? Já esgotaram os ingressos que estavam à venda, então vai com tudo, né? O nosso rival para cima do Sampaio Corrêa. Na sequência pega a Ponte Preta, depois pega o Londrina em casa, depois o Brusque, depois o Vitória e depois o Operário. Então só pega time de lá de baixo da tabela, né? Então o time do CRB tem uma sequência final aí que é muito favorável para os caras, só que os times lá de baixo eles estão começando a embaçar, estão começando a pontuar muito. Algumas rodadas atrás, a classificação da zona de rebaixamento tinha o 16º colocado, que é o primeiro time fora da zona, com menos pontos do que jogos. Hoje, o Brusque, que está fora da zona, tem 38 pontos em 33 jogos. Então, as equipes estão pontuando e estão aumentando esse sarrafo, né? Então, jogar com esses times de lá da parte de baixo da tabela não significa que vai ter vida fácil. Mas, realmente, se os times estão lá embaixo, é porque a qualidade técnica não é tão grande assim, né? Então, fica essa questão aí da equipe aí do CRB, né, que não vai pegar a equipe morta em nenhum momento, né, até a reta final, né, pega sempre os times que estão sempre na disputa aí,
E outro detalhe também é que o CRB, entre a antepenúltima rodada, que é o jogo contra o Brusque, e a penúltima rodada, que é o jogo contra o Vitória, ele tem a partida contra o Motoclube. Aliás, esse jogo Brusque e CRB está marcado para segunda-feira, dia 15, e o jogo do CRB contra o Motoclube em Maceió está marcado para o dia 16, um dia depois do outro. Eu acho que a CBF vai mudar essas datas, possivelmente vai pegar o jogo de Brusque e CRB na segunda-feira e vai colocar para o final de semana, ou no sábado ou no domingo, e vai colocar esse jogo CRB e Motoclube na terça, provavelmente para quarta, para o dia 17. Aí, no dia 20, o CRB volta a jogar contra o Vitória, né? O dia 20 já vai ser no sábado, então tem o tempozinho lá para os caras poderem relaxar. Eu acho que vai ter alguma mudança aí de datas, mas tem também esse desgaste porque os caras não podem se dar o luxo de ficar de fora da Copa do Nordeste e já perdeu a primeira partida, né? Então vai ter que colocar pelo menos uma equipe mesclada aí para tentar se classificar, vai desgastar a sua equipe, então nessa reta final tem mais esse desgaste, né? Além de ter achatado um pouco aí os seus jogos aí, imprensado um pouco mais o calendário aí da equipe do CRB. Mas realmente pega times lá da parte de baixo, só que todos envolvidos nessa briga para fugir da zona de rebaixamento. Então não vai ter vida fácil, apesar de jogar contra times que têm, em tese, uma qualidade de elenco inferior, né? O Guarani, que é um time que ainda joga também hoje contra a equipe do Vasco, tem 49 pontos, pode ultrapassar o CSA hoje na tabela, né? Se vencer a equipe do Vasco. Ele joga joga dentro de casa, né? Contra a equipe do Vasco. E o Guarani, além de jogar contra o Vasco, joga contra o Vila Nova nesse final de semana. O Brasil de Pelotas também, esses dois fora de casa, né? Vila e Brasil fora de casa. Pega o Avaí e o Goiás dentro de casa, então tem 3 confrontos diretos, né? E na última rodada pega o Botafogo, ou seja, 4 equipes de G4, né? Quer dizer, 3 equipes de G4, o Avaí, o Goiás e o Botafogo, esses 3 nas últimas 3 rodadas, e pega o Vasco hoje. Então, o Guarani tem diversos confrontos diretos que, inclusive, podem ou ajudar ou atrapalhar o CSA, né? Se o Guarani ganhar todos aí é foda também, né? Mas o time do Guarani pode tanto ajudar quanto atrapalhar a equipe do CSA nessa reta final. Então, olho no Guarani, apesar de estar atrás de a gente na tabela de classificação, hoje ainda pode ultrapassar, como eu falei, né? Mas fica esse detalhe aí. E o Vasco, que também joga na partida de hoje, né? Joga contra o Guarani, acabei de falar. O Vasco, apesar de não ter a possibilidade de ultrapassar o CSA na tabela, se ganhar o seu jogo, vai para 50 pontos. E aí cola na briga, é mais uma equipe que fica ali na cola, né, da equipe do CSA. E aí ainda fica com mais 5 jogos a equipe do Vasco. O time joga contra o Botafogo também nesse final de semana, né? O que pode determinar muita coisa aí, esses 2 jogos, né? O Vasco perder para o Guarani, perder para o Botafogo, praticamente dá adeus aí a briga pelo acesso, né? Mas realmente vamos torcer aí para que o Vasco, nesse jogo entre Guarani e Vasco, na verdade eu até fico pensando que um empate seria o melhor, né? Porque aí o Vasco é um time que a gente fica sempre cabreiro, né? Com aquele negócio de que os caras vão puxar pro Vasco para que o time seja favorecido, né? Então eu fico na torcida aí para que o Vasco empate esse jogo aí contra o Guarani e perca logo pro Botafogo, né? Porque aí já se despede ou até conseguir um respiro ali contra o Botafogo para tirar ponto dos caras, para favorecer o Coritiba, né? Então o Vasco, depois do Botafogo, pega o Vitória, o Vila Nova, o Remo e o Londrina, né? Então o Vasco nessa reta final aí tem 2 confrontos muito difíceis nessa sequência agora, mas depois pega o Vitória em casa, pega o Vila Nova fora, Vila Nova possivelmente já sem brigar por mais nada, né? O Remo também na penúltima rodada muito possivelmente sem brigar por mais nada, e o Londrina, o Vasco pega lá em Londrina, né? Aí o Londrina pode estar envolvido em alguma briga ou não, mas o time do Vasco realmente, velho, como a gente viu naquele jogo, né, contra o próprio CSA, a gente lá sofreu, né, com questão de arbitragem, então tem que estar de olho também aí nessa equipe do Vasco. Então, gente, só para esse vídeo aqui foi para falar da sequência dos nossos adversários, mas também para falar que
bicho, tem muita briga e que pode ajudar ou atrapalhar a equipe do CSA. Vocês veem aí, né, que tem confrontos diretos entre outras equipes que, mesmo que um confronto seja bom, sei lá, matematicamente para o CSA, algum resultado ajude o CSA naquela rodada, mais para frente pode influenciar negativamente porque alguma outra equipe ainda vai estar na briga e tal, não sei o quê, né? Mas então tem muita coisa para a gente ficar de olho, para a gente torcer nessa reta final, mas são 5 rodadas, ainda tem muita coisa. Depois dessa rodada, eu vou tentar fazer de novo esse exercício com essas equipes também, né? Trazendo a minha opinião depois dessa 33ª rodada que se encerra no domingo, né? Aí a gente já faz um vídeo aí para falar sobre essa projeção da equipe do CSA, né? Na sequência aí nas últimas 4 rodadas, mas é muita luta, é muito duelo, muita coisa decisiva aí que pode mudar de rodada a rodada, né? Então, velho, não é só torcer contra uns e a favor de outros, né? Tem brigas que se interligam, né? Se intercalam, tem duelos diretos, muitos deles. Então, torcer primeiro para o CSA fazer a parte dele, porque senão não adianta secar mais ninguém, né? E depois a gente ficar olhando aí a tabela, ficar torcendo e secando outras equipes aí, mas vamos fazer a nossa parte. Amanhã tem mais jogo, daqui a pouco tem pré-jogo no canal Espaço da Bola e esse vídeo um pouquinho mais longo, mas acho que ficou bem interessante aí para poder conversar com vocês, né, galera? Então agradeço aí a vocês que estão acompanhando aqui o canal, quem está acompanhando até agora. Grande abraço e até daqui a pouco que tem pré-jogo lá no Espaço da Bola, viu? Abração, gente. Valeu e até já já.